Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Hoje eu vim falar com vocês sobre o tema da insegurança. O quanto a insegurança ela tem barrado os planos, os propósitos, os chamados que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas das vezes o Senhor nos chamou para levar o Evangelho, para aconselhar alguém, para ir apenas dar um abraço em alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, mas por nos sentirmos tão inseguros, tão incapacitados, a gente simplesmente paralisa o chamado que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Meu nome é Daiane e hoje a gente vai entrar a fundo neste tema. Quero falar que a insegurança ela não nasce apenas de um motivo, né? Eu acordei inseguro, do nada me tornei uma pessoa insegura. São vários fatores que nos levam a esse estado de insegurança. Uma família, infelizmente, a gente vive em vários tipos de situações em que há famílias que não cuidam das nossas crianças, que levam palavras de maldição para as crianças, que não tem o cuidado, que não tem o zelo, que não tem amor. Então são experiências negativas que aquelas crianças têm na infância. Isso vai tornando um adolescente, um jovem, um adulto inseguro em relação a si mesmos, né? Baixa autoestima. A pessoa olha para si e olha para os outros e se sente inferior. A comparação social é um dos fatores que mais atingem a nossa sociedade ultimamente. Principalmente agora pelas redes sociais, em que as pessoas olham a vida dos outros e acreditam que as vidas delas são perfeitas e olham para si mesmos e acabam acreditando que, infelizmente, elas não têm nada de bom, não tem nada de bom para oferecer, que não tem nada de bom para ser, e que a vida delas é aquilo e acabou. Relações abusivas, relações desrespeitosas, infelizmente, né? Várias pessoas, mulheres, homens, crianças, estão vulneráveis em situações em que possam ter sofrido algum tipo de abuso emocional, físico, social, e isso gera tantas dúvidas em relação à sua própria identidade, em relação ao seu próprio potencial. Isso causa feridas na alma, isso acaba impedindo da pessoa de reconhecer o amor, o perdão, o valor que ela tem em Cristo Jesus. E falta das habilidades emocionais. Infelizmente, a gente vê que a nossa geração atual está caminhando, infelizmente, por essa falta de habilidade emocional, essas dificuldades de nomear as emoções, dificuldades de enfrentar as frustrações. E isso vai gerando, né, essa instabilidade, essa insegurança em relação à capacidade, ao potencial. A Bíblia fala que em João Batista disse que eu diminua e o Senhor cresça. Mas é uma situação diferente. Ele não é que ele se sentia diminuído, que ele se sentia incapacitado de fazer a obra do Senhor. Mas ali naquela situação ele queria mostrar que a imagem dele tinha que ser diminuída para que o Senhor Jesus crescesse na vida dele. É diferente da pessoa se sentir diminuída, da pessoa se sentir incapacitada, da pessoa se sentir inferior, né? E me perdoe o modo de dizer, mas muitas pessoas se sentem um lixo, né? Mas o Senhor, ele nos chamou para ser filho amado, para ser geração eleita. Somos filhos do rei, fomos redimidos. E o inimigo, ele joga setas, ele joga palavras negativas na nossa cabeça para a gente achar que somos tudo aquilo, aquela mentira do inimigo. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está quebrando toda a mentira que o inimigo colocou em sua cabeça, em sua mente, em sua vida, e realmente mostrando a beleza que é servir ao Senhor e como que você reflete o fruto do Espírito Santo na vida das outras pessoas. Pessoal, sempre quando eu vou gravar, começa esses cachorros latir, eu vou dar uma pausa e logo a gente retorna. Pronto, voltamos. Eles pararam de latir. A gente vê na Bíblia alguns exemplos, né, de pessoas que também se sentiram inseguras. A gente vê Gideão, né, tá lá em Juízes, na passagem do capítulo 6, em que ele diz que ele é o menor, que a família dele é a mais pobre, a mais pequena, e o Senhor disse, vai nessa sua força, mesmo você tá se sentindo pequeno, diminuto, em relação a sua nação, ao seu povo, mas fique firme,
vai nessa sua força, mesmo que pequena. E ali a gente viu aquela grande história, né, que Gideão e os 300 e a vitória que o Senhor fez naquele lugar, né? Elias também, depois dele ter feito algo grandioso, né, na batalha entre os profetas de Baal, diante da ameaça de Jezabel, ele quis a morte, ele se sentiu inseguro, ele acreditou que ele não era melhor que os pais, mas o Senhor veio e consolou e o guiou, o alimentou, fez dormir, descansar no Senhor. E ali ele continuou o seu ministério. A gente vê Jeremias também no seu chamado, Jeremias 1. Que quando o Senhor faz o chamado para Jeremias, ele fala: Deus, eu sou uma criança, eu nem sei falar. Mas o Senhor é quem fala, é o Senhor que coloca as palavras na boca de Jeremias e o usa como um profeta na nação de Israel, para que eles possam ver que o Senhor estava vendo a idolatria que estava naquele lugar. E ele levantou como uma voz profética, para que aquelas pessoas se arrependessem. Então, o Senhor, ele não olha a idade, o Senhor não olha a aparência, o Senhor, ele não olha estado social, o Senhor, ele olha o coração disponível a fazer a obra do Senhor, um coração humilde, um coração manso como o de Jesus, um coração disposto a obedecer, custe o que custar. Era por isso que a gente tem que ter um diferencial, que a gente não pode olhar para as circunstâncias, porque a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que compreender que a gente é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E a obra, quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o homem se arrepender do pecado, de compreender o juízo. A gente tem que ser o ouvido, né, que obedece, que escuta a voz do Senhor. Temos que ser a voz do Senhor aqui na terra, ser instrumento vivos do Senhor Jesus. Então, quando essa insegurança começar a vir sobre você, reconheça de onde ela vem. Ore ao Senhor, repreenda e busque crescer na intimidade com o Senhor Jesus. Fortaleça sua identidade em Cristo. Saiba quem você é. Você é filho, você é filha. Então se fortifique, se fortaleça na presença de Deus. E substitua, né, as palavras de medo, as palavras de insegurança, pelas palavras da Bíblia, as palavras das promessas do Senhor. E aí a verdade, né, ela vai sobressair sobre a sua vida. Eu espero que este conselho possa ter sido como um bálsamo na sua alma, te dando ânimo para prosseguir. O Senhor, ele quer que neste ano de 2026 você cresça, que você evolua na presença do Senhor, que você faça parte do que Ele está fazendo na terra. Hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor, Ele te convoca. Volte ao secreto, volte na intimidade e deixe Ele te usar. Não olhe para as suas fraquezas, não olhe pelas suas condições financeiras ou para a sua capacidade. Hoje o Senhor, Ele te capacita, Ele te enche, Ele te renova. Derrame-se diante da presença do Senhor. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho.